Grandioso Deus, tu que és imortal, invisível, Criador e mantenedor de todas as coisas, a ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, no 20º dia, estudando esse assunto tão maravilhoso que é o santuário. Deus de amor que habita no santuário. Muito obrigada, Senhor Deus, por tantas mensagens, tantos ensinamentos que aprendemos aqui. Mas que possamos, através do Espírito Santo, colocar em prática também. Suplicamos, Senhor Deus, agora, mais uma vez, a unção do Espírito Santo sobre o teu servo Roberto. E essa unção também seja extensiva a nós, outros que vamos ouvir. Que possamos aprender mais uma vez. Que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente, nosso coração, para que possamos entender as tuas verdades presentes para esse tempo que estamos vivendo. Ó Deus, nos prepare para receber Jesus quando ele voltar na segunda vez para nos buscar. E é esse preparo que nós estamos buscando agora. Enquanto temos tempo, enquanto temos essa liberdade, nos ajude a usar dessa liberdade para aprender mais e mais de ti. Venha ser conosco, seja bem-vindo, Espírito Santo, no meio de nós. E suplicamos humildemente por Jesus. Amém. Vamos, irmãos. Hoje, Santuário Apocalipse. A parte das festas a gente já falou, tá? Mas é porque eu falo no final de semana com Deus, Santuário Apocalipse, e dou uma pincelada nas festas, tá? Mas não é nem próximo do que a gente fez aqui. É só para o pessoal entender um pouquinho mesmo. Vamos, então, entender algo muito crucial. O primeiro ponto que nós, como adventistas do sétimo dia, precisamos entender, a nossa igreja preza muito por reavivamento e reforma. Vocês vê 10 dias de oração, tinha 40 madrugadas, que é algo que sumiu e era muito bom. Muitas coisas a igreja preza pelo reavivamento e a reforma. O problema, nossos irmãos, é que nós não reformamos, nós só reavivamos, mas a gente não permanece. Um exemplo, quantos estão fazendo até hoje na igreja os dias de oração? Geralmente vai até o 10º dia, do 11º para frente, ninguém mais liga por dias de oração. Isso não é reavivamento e reforma. Isso é só um pequeno reavivamento. Está longe de ser um reavivamento e a reforma. Ou seja, se nós pararmos de estudar o santuário aqui, isso não vai ser um reavivamento e uma reforma. Ok? Então vocês precisam avançar no que nós estamos aqui. Ir atrás de mais conteúdo, ir atrás de mais coisas, para continuar esse reavivamento e essa reforma. E uma das chaves que a irmã White nos diz, lá em Testemunhos para Ministro, é que entender o Apocalipse do jeito certo, há um grande reavivamento. Ok? Então, é isso que nós vamos tentar aqui mostrar para vocês. Eu não vou entrar em muitos méritos do Apocalipse. Isso nós vamos ver com mais cautela, verso por verso, entre março e abril, tá bom? Hoje nós vamos se atentar aos pontos que Desmond Ford destruiu, ok? Ele diz que não tem santo e santíssimo, tá bem? Quando ele diz isso, ele diz que essa parte aqui não existe. E logo, quando Jesus ascendeu ao céu, ele foi direto para o Santíssimo. Nós vamos ver por que que isso não é possível, ok? Por que que Jesus não entrou no Santíssimo antes de 1844, tá bom? Nós vamos deixar aqui claro isso, porque eu já ouvi de pastor que Jesus, é um absurdo achar que Jesus não entrava no Santíssimo, tá bem? E vocês vão ver que Jesus não precisava entrar no Santíssimo, tá bom? Vamos lá então, vamos iniciar isso com o Grande Conflito 423. Lá no Grande Conflito, está dizendo que o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento. Revelou um conjunto completo de verdades, ligadas harmoniosamente entre si, mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer à luz a posição e a obra do seu povo. O que isso quer dizer? Se não tivesse santuário, até hoje não ia desvendar o desapontamento. Tá? O desapontamento está no capítulo 10 do Apocalipse, mais próximo ali do final,
E a passagem do santo para o santíssimo é exatamente no capítulo 11, verso 19. Mas nós vamos ver isso com mais cautela a partir de agora. Tem um texto agora que nós vamos mostrar para os irmãos, e esse texto é o que eu levo para a vida a partir de hoje. Inclusive, eu gostaria que vocês pegassem esse texto e memorizassem, no sentido de Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 708, primeiro parágrafo. É importante que, ao defender as doutrinas que consideramos ser fundamentais, né, para a nossa fé, nunca nos permitamos um emprego de argumentos que não sejam inteiramente retos. Eles podem fazer calar um adversário, mas não honram a verdade. Devemos apresentar argumentos legítimos que não somente façam silenciar os oponentes, mas que suportem as mais acurada, perscrutadora averiguação. O que esse texto quer nos dizer? Não podemos dizer que a lei cerimonial foi abolida, porque isso é um argumento mentiroso. Esse argumento pode fazer as pessoas se calarem. Realmente não é a lei moral que foi abolida, foi a cerimonial, mas não está honrando a verdade. É por isso que nós, quando formos defender alguma coisa, precisamos estar com a verdade. Precisamos falar verdade e de uma forma que a pessoa averigue do mais alto nível e ela não consiga dizer que você está errado. Esse é isso o princípio que esse texto nos traz. Então precisamos tomar muito cuidado e eu, infelizmente, foi tarde que eu li esse texto, tá? E a partir de agora o ponto é esse, nós tentarmos o máximo. Logicamente que nós estudamos o máximo, não fechamos muita coisa e muita coisa vai ficar com ponta solta, tá? Mas o máximo que você puder ir atrás antes de passar uma verdade para frente, o faça, para não cair nesse texto de que você fez algo que não deveria, tá bem? Então, com base nesse texto, é o que nós vamos fazer agora no Apocalipse. Antes de nós adentrarmos de fato no que eu preciso a partir do capítulo 4, nós vamos entender algo antes, no capítulo 1 a 3. Por quê? Muitas pessoas acham que João já está no céu desde o primeiro capítulo do Apocalipse. E isso não é verdade. Tá bem? Então nós vamos ver isso agora e depois nós adentramos no capítulo 4, que é onde o estudo vai pegar mais forte. Tá bom? Então vamos ler Apocalipse 1, do 9 ao 13. Abram aí suas Bíblias. A versão que vai estar na tela, eu coloquei a versão da igreja, porque eu quero mostrar para vocês por que muitos pastores de renome acreditam que João já está no céu nesse momento. Tá? Apocalipse 1, 9, 13. Diz o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada o quê? Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas. E aí ele cita 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com veste talares e cingido à altura do peito. Irmãos, o que nós precisamos entender aqui? João aqui está dando uma descrição de algo. Okay? As pessoas veem 7 candeeiros de ouro e já deduz, por isso que o problema da dedução, que é o candelabro. Ok? Então, o pessoal vê 7 candeeiros, e aqui vai mais um erro da King James fiel. Na King James está escrito, de fato, candelabros, tá? O que dá mais ainda o ponto de ser o candelabro, mas eu vou mostrar para vocês que isso é impossível, tá bem? Não é o candelabro que está sendo falado que João está vendo aí. João não está vendo o candelabro. Vamos ver o que João está de fato vendo. Antes de nós vermos o que João está de fato vendo, precisamos ver as informações que nós temos. Primeiro, ele está em Patmos. Verso 9 não diz que ele está em outro lugar.
Em nenhum momento no capítulo 1 vai dizer que João está em outro lugar. Está dizendo que ele está em Patmos. Primeiro mostra por que ele está lá. Porque ele tem o testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Ele é perseguido por Domiciano no ano 95 e foi levado preso, exilado em Patmos. Ele diz que está um estado psíquico dele em espírito, ou seja, em êxtase pela visão, que é algo prático de quem é profeta. Tempo, dia do Senhor. Nós sabemos que em Isaías 58 diz que o dia do Senhor é um sábado. Ele ouviu, o que ele ouviu? Uma grande voz como de trombeta. O que ele viu? 7 candeeiros de ouro e no meio um semelhante ao Filho do Homem. Onde ele viu isso? A Bíblia diz no verso 12 que atrás dele. Em nenhum momento é falado aqui que João subiu em espírito. Diz que ele estava em espírito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O ponto é que muitas pessoas deduzem que João está vendo um candelabro porque tem 7 candeeiros. Mas João não está vendo um candelabro. Vamos ver o que João está vendo. Nós temos aí na imagem para vocês 4 distinções de palavra que pode ser usada com a palavra em grego usada aí. Ok? Então nós podemos usar com nesse texto do Apocalipse. O candeeiro, irmãos, é esse aqui, ó. Isso é um candeeiro. Não é isso que João está vendo. Tá? Isso é um castiçal. Isso é um candelabro. Porque o candelabro, irmãos, depois de 2 pontas, ele já é candelabro. Então, 2, 3, 4, até quantas quiser, é candelabro. Ok? E a menorá é um candelabro judaico, que é o que nós estamos vendo aqui no santuário. Tá bem? Nesse ponto, João não está vendo nem menorá, nem candelabro e nem candeeiro. Ele está vendo um castiçal. Tá bem? Agora, como você sabe isso, Roberto? Lá em Marcos 4, 21, a palavra usada em Apocalipse é a mesma usada em Marcos. Em Marcos 4, 21, diz o seguinte: E ele lhes disse, vem uma candeia para ser colocada sobre um alqueire ou debaixo da cama, e não para ser colocada sobre um castiçal. Ok? Então, era um castiçal. Ele estava vendo 7 castiçais. E eu vou mostrar para vocês a visão que João estava vendo. João estava vendo isso aqui, ó. 7 castiçais. Jesus entre eles. E por que nós somos o castiçais? Como nós sabemos que é castiçal e não é candelabro? Nós somos o quê? O que é esses 7 castiçais? Ou candeeiros, ou candelabros, como está na Bíblia? As 7 igrejas. Agora eu digo para vocês, nós como igreja temos luz própria? Ou nós passamos o que nos é revelado por Jesus na palavra de Deus? Nós somos como se fosse profeta. O profeta não tem luz própria. Ele recebe uma mensagem do Espírito Santo e transmite essa mensagem para nós. É exatamente o que nós fazemos. Então, essas lâmpadas acima do castiçal não é a igreja. A igreja é o castiçal que mantém a luz acesa porque Cristo está no meio da sua igreja a acendendo e a deixando acesa. Então, essas chamas em cima da igreja são as palavras de Deus. É o Espírito Santo. E como nós sabemos isso? Antes de nós adentrarmos nos textos, olha aí. Não está vendo castiçal nenhum. Não está vendo menorá, não está vendo candelabro. Ele está vendo 7 castiçais e Jesus entre as igrejas. Ou seja, o ponto aqui é que temos 7 igrejas que estão levando luz porque Jesus está mantendo essa luz acesa. Ok? Primeiro ponto que nós precisamos entender aqui. Jesus está no controle de tudo. Então, se você está vendo barbaridades dentro da igreja, tranquilo. Jesus está no controle. Ok? Segundo ponto. Jesus está entre nós, através do seu Santo Espírito, nos ajudando a manter essa chama acesa.
Estão compreendendo? É muito bonito isso. Mas João não está no céu. João está em Patmos e recebe essa visão em Patmos. Jesus vem a João e não João vai a Jesus. De tão importante que essas mensagens eram. E eu vou mostrar isso para vocês no Espírito de Profecia. Tem um texto do irmão White que deixa isso claro. Só que nós vamos usar Ellen White hoje só para cravar o que Apocalipse está falando. Tá bem? Eu nem preciso de Ellen White. Claramente aqui vocês já estão vendo que João não está no céu. Nenhum momento em João, em Apocalipse 1, se fala de eu subi, eu subi em espírito, nada, ok? Agora, quem é a luz? Por que nós não somos a luz? João 1,5 diz que a luz é Deus. Deus é luz. 1 João 1,5. João 8,12 diz que Jesus é a luz. Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é a luz. Ou seja, isso é luz. Nós somos quem transmitimos essa luz às outras pessoas. Mas quem nos dá luz, quem nos mantém a luz, é Jesus. Isso precisa ficar claro para nós. Essa é a primeira lição de hoje para as 7 igrejas. Ok? Aquelas estrelas que estão na mão de Jesus, elas são a liderança. Então é por isso que Jesus está no controle de tudo. Não precisam ficar com medo. As coisas vão acontecer no momento certo. Tá bem? Bom, agora eu vou mostrar um texto provando da irmã White, tudo que eu falei aqui para vocês, e nós vamos adentrar no tema de fato, que é desmascarar o que Desmond Ford falou de que não há santo e santíssimo no céu. A instrução a ser transmitida a João era tão importante que Cristo veio do céu para dá-la a seu servo, ordenando-lhe que enviasse às igrejas. Essas instruções devem ser objeto de nosso cuidadoso estudo, acompanhado de oração, pois estamos vivendo num tempo em que as pessoas que não se encontram sob o ensino do Espírito Santo introduzirão falsas teorias. Isso já está acontecendo, tá? Já tem pessoas que não acreditam no dom profético, já tem pessoas que não acreditam no Espírito Santo é Deus, e várias outras coisas. Isso já está acontecendo em nosso meio, e é por isso aqui, ó, porque não estudam as 7 igrejas. E nós vamos estudar isso lá em março, tá bom? Ponto por ponto, verso por verso, já vão se preparando. Vamos então mostrar aí que Desmond Ford estava errado. Apocalipse 4, de 1 em diante. Nós vamos percorrer o Apocalipse, tá bom? Mostrando aqui que de fato há um santo e um santíssimo. Há vários tronos no céu e há muitas coisas a nós para considerarmos no Apocalipse, tá bem? Apocalipse 4, 1 e 2. Eu estou usando a versão da igreja, tá? Atualizada. Mas quem tiver a King James também, fique à vontade. Lembrando que, como eu já disse a vocês, não tem uma Bíblia 100% bem traduzida. Não tem. Não existe essa Bíblia, tá? Existe a King James, que vamos supor aí, que deve estar uns 95%. Mas não existe uma Bíblia 100% traduzida. Por isso que eu recomendo aos irmãos a estarem... Sim, irmãos, sempre mantendo os mix, tá bom? 4, 1 e 2. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Como também, inclusive é alegado que eu uso, irmã Ruth, é a minha principal. Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha que interessante aqui, irmãos. Sobe para aqui. É a primeira vez no Apocalipse que vocês veem que João vai subir para lá. Antes disso, não tem nada falando que João subiu para lugar nenhum. Agora sim, Jesus fala para ele subir para aqui aonde? Logicamente que é para onde Jesus está. Ou todo mundo está, que é o céu. E aí ele diz que depois dessas coisas, depois de que coisas? Depois das 7 igrejas. Ok? Eu vou te mostrar depois o que vai acontecer depois dessas coisas aí.
Ou seja, depois das 7 igrejas tem mais coisas que você precisa passar e escrever no livro. E aí ele sobe para o céu. Chegando no céu, imediatamente ele se acha em espírito, eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Esse texto é usado para dizer que João, tá vendo? Ele viu um trono, mas para eles o trono é a Arca da Aliança, tá bom? Boa parte dos evangélicos e Desmond Fora acreditava que a Arca da Aliança era trono de Deus. Levando por esse ponto, eles começaram a deduzir que Jesus subiu direto então para o Santíssimo, porque o Apocalipse 4 fala sobre a entronização de Jesus no santuário, tá bom? Lembra das festas? Depois Jesus fica 40 dias com os discípulos, 8 dias se consagrando para adentrar no 50º dia. Quando Jesus adentra, ele é ungido, cai a chuva temporã, tá bom? A sincronia é igual, ok? Aí, ele começa a ver o seguinte. Primeiro ele vê uma porta aberta e um trono, certo? No verso 2. No verso 4, ele vai ver 24 anciãos. No verso 6, ele vai ver 4 seres viventes em volta do trono, que é o que nós vimos o papado ontem, com 4 padres. É o capítulo 4, verso 6. Depois, ele vai ver, lá no capítulo 5, 11, uma multidão de anjos, milhares e milhares. Ou seja, o santuário no céu é gigante. Cabe muita gente dentro. Tá bem? Aí depois disso, nós vamos para o 4, verso 5, porque agora sim vamos ver o candelabro. Tá bem? Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem o quê? 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Ou seja, 7 tochas de fogo. O candelabro tem 7 tochas de fogo, ok? Que são 7 espíritos. Por quê? O candelabro celestial simboliza o Espírito Santo. Tá bem? Então, agora sim, João vê o candelabro, uma menorá. Tá bem? Então, vamos lá para vocês verem. Eu deixei tudo com imagem, porque nós vimos ontem quanto a imagem é importante para nós entendermos as coisas. Então, toda hora eu vou fazer um resumo com uma imagem dessa. Tá bom? Só que, lógico, colocando novas coisas que veremos durante o nosso estudo. Então, até o momento, João chega no céu, ele vê 24 anciãos, vê o trono, vê a menorá diante do trono, vê os 4 seres viventes, vê uma multidão de anjos. Tudo bem? Vamos avançar para mais alguma coisa que João vê. No capítulo 5, de 1 a 5, diz o seguinte: vi à mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, por todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, e os 7 selos. E o verso 6 é o que importa. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui, irmãos, nós estamos vendo quem? Quem que João está vendo? Jesus está agora diante do trono. Tá bem? Entre os anciãos, entre tudo aquilo que nós estamos vendo. Aí o que que acontece? Aí Jesus vai até o Pai receber o livro. E aí Jesus começa a desatar esses selos. Tá bem? E aí ele desata o primeiro, desata e etc. Aí nós vamos lá para o 6º selo. Então, até o momento, só para recapitular com mais uma imagem para vocês, ele vê uma porta aberta, um trono, diante do trono tal,
menorá e Jesus, um cordeiro, tá bem? Como tendo sido quase morto. Aí nós chegamos ao 7º selo, Apocalipse 8, 3 e 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. O altar de ouro. Que altar de ouro é esse? O incensário. Tá bem? Vamos lá. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Alguém aí já foi procurar por que só o santo, ou Deus responde as orações? Aqui, novamente, falando com as orações dos santos. Nós precisamos, para ter as nossas orações atendidas e ouvidas, estar no santo. Então, mais uma imagem aí. Primeiro, trono, Jesus, menorá, altar do incenso. Vão prestando atenção nas imagens e tentando absorver os textos. Depois vocês, irmãos, tenham calma, porque vocês vão ter que ver isso aqui de novo, rever, porque não é algo fácil de nós entendermos de primeira, tá bom? Mas o vídeo vai ficar no YouTube, vejam, revejam, vejam de novo, tá bom? Porque é muito importante. O capítulo 9, verso 13, na 6ª trombeta, porque agora vem as trombetas, tá bom? Aí vem o capítulo 8, o 7 vem os 144 mil, depois vem as trombetas, o 8 e o 9. E aí vem a 6ª trombeta. Na 6ª trombeta tem algo que a gente precisa entender. Quando o 6º anjo tocou a trombeta, ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de quem? Tá bom? Então, o que nós precisamos entender aqui? O altar de incenso estava na presença de Deus. Para nós, adventistas do 7º dia, isso vai deixar claro que tem um trono no santo, e Deus estava no santo. Mas para Desmond Ford, como nós estamos com o olhar de Desmond Ford, agora ele acha que realmente não tem uma porta. É junto. Então ele fala, tá vendo? O altar de ouro está na presença de Deus, logo não tem porta nenhuma entre santo e santíssimo, é tudo uma coisa só. Então até agora nós não conseguimos de modo algum dizer que Desmond Ford está errado. Nós só estamos corroborando com o que ele acredita. Mas isso vai mudar a partir dos próximos slides. No Apocalipse 11, já começa a deixar Desmond Ford desconfortável. Capítulo 11, tá? Na última trombeta, que nós já vimos ali, que pode ser o momento um pouco tempo antes de 22 de outubro, acontece o quê? Capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. E foi visto o quê? A arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraios. Bom, o que acontece aqui? Até o momento, ele vê uma porta aberta, tá? Então, ele está vendo uma porta aberta, a porta do santo. E aí ele vê diante do trono uma menorá, ele vê o altar do incenso, certo? E Jesus está como se estivesse diante do trono. Então, basicamente é isso que ele está vendo. Agora, capítulo 11, verso 19. Abriu-se, então, o santuário de Deus. Ou seja, abriu agora o Santíssimo. E agora ele vê o quê? Ele vê a Arca da Aliança. Como nós mostramos para o irmão, quando João vê trono, ele fala trono. Quando ele vê arca, ele fala arca. Esse abriu-se, então, o santuário, é que começou a complicar a vida do Desmond Ford. Porque agora fica claro que tem algo aqui, porque senão João tinha visto a arca antes. Mas ele falou que abriu-se então, e ele conseguiu o quê? Ver a Arca da Aliança. E foi vista a Arca da Aliança, ou seja, ele não tinha visto nada de arca antes. Só foi ver quando abriu-se então o santuário. E nesse exato momento,
vai acontecer o que nós vamos ver já já em Daniel 7. Tá bem? Daniel 7, que é o juízo. Vai começar o juízo. E é quando Jesus vai passar do santo ao santíssimo. Tá bem? Antes de nós continuarmos esse ponto, eu preciso mostrar para os irmãos que há um sistema de portas. Ou seja, quando uma porta está aberta, a outra tem que estar fechada. Não é pode estar fechada, não. É obrigado a estar fechada. Quando a porta do santíssimo está aberta, o santo está fechado. As duas portas nunca ficam abertas ao mesmo tempo. Anotem aí para vocês lerem o Grande Conflito, capítulo 23, tá bom? Vamos ver aqui uma coisa. Em 1 Reis 7, do 48 ao 50. O verso que importa é o 50, tá? Eu coloquei o 48 para vocês verem um contexto. Por quê? O que acontece aqui de problema? Nós sabemos, pelo santuário de Moisés, que é véu. Só que no Apocalipse está falando de porta. E aí o pessoal quer arrumar pelo em ovo. Será que é contradição? Moisés, por que Moisés não pôs porta? Se João está falando que é porta no céu. Por que João está falando que é porta se Moisés falou que é véu? Vamos mostrar para vocês em 1 Reis 7 que Salomão colocou porta, tá bom? E eu vou explicar para vocês a diferença de um para o outro, tá bom? Verso 50. E as tigelas e as pivitadeiras, as bacias, as colheres, os incensários de ouro puro, as dobradiças de ouro, como para as portas da casa, a saber do templo. Ok? O que vocês precisam entender aqui? O santuário de Moisés era móvel. Então Deus deu uma planta para ele e falou, põe véu. Vai facilitar a vida de vocês. Davi, agora eu te mostrei a mesma planta de Moisés. Tá? Só que agora vocês vão fazer porta. Por quê? É simples harmonizar isso. No céu tem véu e tem porta. Ok? No céu tem véu e tem porta. Os dois têm no céu. Só que Deus mandou Moisés pôr véu e mandou Davi falar para Salomão colocar porta. Tá bem? Nós vamos ver isso no Espírito de Profecia. Nós estamos vendo isso no Apocalipse, da porta, e estamos vendo no Êxodo, mas Ellen White, quando se refere ao Santíssimo, ela fala véu e não porta. Então, para harmonizar isso, como não podemos contradizer as coisas, é simplesmente acreditar que há véu e porta no céu. Tá bom? O ponto aqui que vocês precisam entender é que uma porta está aberta, a outra tem que estar fechada. Tá bom? 1 Reis 7, do 48 ao 50, tá? É porque do 48 ele vem falando vários utensílios. Então eu só li o 50 para vocês, porque o ponto é que o templo de Salomão era porta, tá bom? Não era véu. Era só para mostrar para vocês que porta e véu, nenhum dos dois se contradizem. É só harmonizar que há ambos no santuário celestial. Agora, como eu disse para vocês, falei um monte de coisa, vamos para o que é inspirado. O que Ellen White fala sobre tudo que eu falei até o momento. Grande Conflito 414, terceiro parágrafo. Os lugares santos do santuário celeste são representados pelos dois compartimentos do santuário terrestre. Então, Ellen White confirma que há dois compartimentos. Sendo em visão concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus nos céus. Contemplou ele ali o quê? 7 lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono. E ela cita o Apocalipse 4:5. Viu um anjo tendo um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E ela cita Apocalipse 8:3. Foi permitido ao profeta contemplar o quê? O primeiro compartimento do santuário celestial. E ali ela volta a repetir. Vi 7 lâmpadas de fogo e o altar de ouro, representado pelo castiçal de ouro e altar de incenso do santuário terrestre. Aí agora ela vai por o pulo do gato.
De novo, abriu-se no céu o templo de Deus. Apocalipse 11:19. E ele olhou para dentro do véu interior, ao lugar santíssimo. Ali viu a arca do seu concerto, representada pelo receptáculo sagrado construído por Moisés para guardar a lei de Deus. Esse mesmo texto está também em Patriarcas e Profetas 356. Tá bom? É o mesmo raciocínio que ela usa aqui, ela usa lá no Patriarcas e Profetas. Tabernáculos e seus serviços é o capítulo. Tá bom? Então nós temos duas referências aí. Ellen White deixa claro que há sim 2 compartimentos. O que me deixou mais encucado, porque Desmond Ford acreditava em Ellen White. Mas tentou desconstruir tudo que ela falou. Tá bem? Apocalipse 15 vai mostrar para vocês que realmente a porta do santo estava fechada. Tá? Apocalipse 15, 5 e 6. Depois dessas coisas, olhei. Abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos no peito com uma cinta de ouro. Capítulo 15 mostra as pragas. É quando as pragas serão jogadas. Ok? Então, o que acontece? Jesus é entronizado, santo aberto. Ele vai até o Pai, recebe os selos, desata os selos, vem as trombetas, resolve as coisas que tem que resolver das trombetas e etc. Depois ele vai para o capítulo 11, o Santíssimo abre, um santo fecha. Jesus entra no Santíssimo, está fazendo as obras no Santíssimo até o dia de hoje. E vai até a volta de Jesus. Quando ele dizer está consumado, ele vai se levantar, vai encher de fumaça o Santíssimo e Jesus vai sair. Vai fechar a porta do Santíssimo, que é a porta da graça. Acabou. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Nisso os anjos vão sair, porque as pragas começam no momento em que a porta da graça se fecha. Estão compreendendo até aqui? Tá tudo simples, tá bem? Uma porta fecha quando a outra abre. Eu vou mostrar isso no livro inspirado da irmã White. Vai estar desse jeito falando, palavra por palavra. Eu só estou explicando para vocês na Bíblia, para vocês ter a Bíblia como regra de fé. Nós podemos provar que a Santa e Santíssima usando a Bíblia. Nem precisamos de Ellen White para isso. E vocês estão vendo isso hoje, tá bom? Mas eu vou mostrar uns textos da irmã White agora para deixar isso bem mais claro para todos vocês. Vamos lá, primeiro deles. Agora vai vir uma sequência de textos, porque é um depois do outro, tá bom? Assim, quando Cristo entrou no lugar santíssimo para efetuar a obra final da expiação, terminou seu ministério no primeiro compartimento. Mas quando o ministério no primeiro compartimento terminou, iniciou-se outro aonde? No segundo compartimento. Quando no cerimonial típico, o sumo sacerdote deixava o lugar santo no dia da expiação, entrava perante Deus para apresentar o sangue da oferta pelo pecado em favor de todos os israelitas que verdadeiramente se arrependiam de suas transgressões. Assim, Cristo apenas completara uma parte de sua obra como nosso intercessor, para iniciar outra, e ainda pleiteia com seu sangue perante o Pai em favor dos pecadores. Tá bem? Outro texto. Grande conflito, uma página depois. Uma luz mais clara, porém, surgiu pela investigação do assunto do santuário. Viam agora que estavam certos em crer que o fim dos 2.300 dias, em 1844, assinalava uma crise importante. Mas conquanto fosse verdade que se achasse fechada a porta da esperança, e graça pela qual os homens durante 1.800 anos encontraram acesso a Deus, outra porta se abrira, e oferecia-se o perdão dos pecados aos homens, mediante a intercessão de Cristo no lugar santíssimo. Encerrava-se uma parte do seu ministério apenas para dar lugar a outra. Havia ainda uma porta aberta para o santuário celestial, onde Cristo estava a ministrar pelo pecador. Vamos mais um. Primeiros Escritos. E aqui em Primeiros Escritos vai ficar bem claro as coisas. No dia 24 de março de 1849, sábado, tivemos uma reunião agradável e muito interessante com os irmãos em Thompson, Maine. O Espírito Santo foi derramado sobre nós e eu fui levada pelo Espírito à cidade do Deus vivo. Mostrou-me então que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, com referência à porta fechada, não podiam ser separados, e que o tempo para os mandamentos de Deus brilharem em toda a sua importância e para o povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial,
onde está a arca que contém os 10 mandamentos. Isso aqui é importante. Gravem esse texto aqui, não deixem de ter ele na manga. Porque foi ele que eu usei contra o pastor. Ok? Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em quando? Em 1844. Ou seja, se qualquer pessoa falar que Jesus podia sim ter entrado no Santíssimo, é impossível, porque senão Ellen White está errado. Ok? Esta porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo e passou para dentro do segundo véu. Estão compreendendo aqui? O que nós vimos em Apocalipse se cumpre agora em 1 Escritos 42, primeiro parágrafo. Jesus agora vai entrar para lá. Então ele vem, fecha a porta do santo, abre do Santíssimo e adentra. E isso aconteceu em 22 de outubro de 1844. Jesus não entrou no Santíssimo antes de 22 de outubro de 1844. E por que não entrou? Porque não precisa. O Pai estava no Santo, vai entrar no Santíssimo para quê? Estão entendendo? O Pai também estava no Santo. Nós estamos vendo isso. Que o Pai estava no trono. Diante do trono tinha menorá, altar do incenso. Nós só estamos vendo coisa de santo. Então o Pai não estava no Santíssimo e Jesus no Santo. Jesus estava no Santo, o Pai estava no Santo. Nós vamos ver isso também agora. Próximo. Primeiros Escritos é incrível, tá? Nós vamos ler praticamente a página 42 inteira aí. Vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo, que nenhum homem podia abri-la, e que ele havia aberto para o Santíssimo, e que nenhum homem podia fechá-la. E que uma vez que Jesus abrira a porta para o Santíssimo, onde estava a arca, os mandamentos têm estado a brilhar para o povo de Deus, e eles estão sendo testados sobre a questão do sábado. Então vamos lá. Vou dar uma recapitulada aí. Tá bem? João chega no céu. Uma porta aberta e Deus Deus no trono. Tá bem? Ele vê então Jesus como cordeiro diante do trono. Altar de incenso, menorá. 24 anciãos, 4 seres viventes, tudo que vocês já sabem. Tá? Com esse ponto, tem uma coisa que precisa ficar clara para vocês, que eu acreditava também, mas não é verdade. A visão que João teve não é tem visão para. Ela é uma visão contínua. Do capítulo 4, João só vai sair de lá no capítulo 22. Tá bem? Então, o que acontece? João está lá no céu, e aí Jesus desata o primeiro selo. Aparece um telão com um cavalo branco, mostrando a sequência. Ok? Depois Jesus abre o segundo selo, cavalo vermelho. Jesus abre o terceiro. Então, João vê tudo o que vai acontecer na história de ponta a ponta. Depois, sim, o Espírito Santo vai ajudar ele a escrever o Apocalipse que nós temos hoje. Então, tá bom? Por que isso? Porque se vocês pegarem o capítulo 4, se vocês pegarem o capítulo 8, se vocês pegarem o capítulo 15, a cena não muda. É 24 ancião, altar do incenso, candelabro, anjo. Eles repetem novamente, como se todo mundo estivesse lá. Ok? Então as pessoas estão lá da mesma forma recebendo essa visão. Vocês vão saber quem é os anciãos lá em março. Tá bom? E os pães? A mesa dos pães? Não sei. Isso está sem entender por que não foi falado mesa dos pães. Tá bem? Não temos nada que nos diga o porquê que a mesa dos pães não foi falado aqui. Tá? O ponto é que nós estamos no santo. Nós não estamos no Santíssimo até esse momento, quando diz que abriu-se então o santuário e viu a Arca da Aliança. Ou seja, está no santo. Quando ele viu a Arca da Aliança é porque a passagem para o Santíssimo estava para acontecer. Tá bom? Então, a visão está contínua. Tá bom? João não vai, tem um selo, volta, escreve. Volta, vai, trombeta, volta e escreve. Isso não acontece. É de ponta a ponta o Apocalipse, do capítulo 4 até o 22. Beleza? Isso Deus vai mostrando como se fosse telões, tá?
Ele vai mostrando, João vai vendo a história acontecer na cara dele. Tá bom? Bom, vamos lá. Mais uma aqui para vocês verem. Cena no lugar santo. Porta aberta, verso 1 do 4. Trono, verso 2 do 4. 7 lâmpadas, verso 5 do 4. Cordeiro, capítulo 5, verso 6. Altar de incenso, Apocalipse 8, 3 e 9, 13. Tá bem? Cena no Santíssimo, Arca da Aliança, capítulo 11, verso 19. Tá ficando claro para vocês que há Santo e Santíssimo e que Desmond Ford está errado? Tá bem? Sim. Vamos lá para o capítulo 5, página 54, segundo parágrafo, que agora nós vamos ver isso na prática. Vocês vão ver nesse capítulo Jesus passando do santo para o santíssimo. Tá bem? Vamos lá. Vi um trono e assentado nele estava o Pai e o Filho. Opa! Vi um trono que cabe em 2. Tá bem? Vi um trono e assentado nele estavam o Pai e o Filho. Então os 2 estavam assentados no trono. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha forma dele, e Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse, se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir perante o trono. Vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vamos lá para vocês entenderem. Ellen White, então, está vendo uma visão, o Pai e o Filho assentado no trono, e vocês vão ver que é no santo. No próximo texto, tá? Então, os 2 estão no santo, fazendo toda essa parte que vocês estão vendo aqui, tá? Aí, Ellen White pergunta, Jesus, o Pai tem a mesma fisionomia? E Jesus diz que sim, mas que não poderia contemplá-la, a mesma coisa de Moisés. Se Moisés contempla, morre. Ellen White, a mesma coisa. E aí, perante o trono, ela vê o povo do advento, ou seja, o pessoal que estava esperando a volta de Jesus. Tá bom? A igreja e também aqueles que zombavam da igreja. Então, Ellen White está vendo quem estava aguardando a volta de Cristo e aquelas pessoas que zombavam. Logicamente, essa visão foi depois, viu, irmãos? Depois do apontamento. Ela não estava vendo isso no momento exato de Jesus passando do Santo para o Santíssimo. Isso foi uma visão posterior, explicando o que tinha acontecido, tá bom? Aí, vamos continuar aqui a nossa parte. Logo na página seguinte, acontece o seguinte. Vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu e assentar-se. Então, vamos lá. Os 2 estão sentados no santo. Por quê? Porque o Pai foi para o Santíssimo, então ele não podia estar sentado no Santíssimo. Correto? É a lógica, irmão. Vamos usar a lógica. Deus é lógico. Quando ele foge da lógica é porque é milagre. Então, os 2 estão sentados no santo. O Pai, então, entra num carro flamejante e entra no Santíssimo. O Pai, não está falando Jesus ainda. Ok? Então, ele se ergue, entra nesse carro, que eu vou explicar já já o que é esse carro, e ele vai para o Santíssimo. Chega lá e ele se assenta. Por quê? Tem um ponto de ser um trono móvel. Ou seja, o trono do santo se move para o Santíssimo. Mas isso não pode acontecer. Vocês vão saber por quê. Porque Jesus está sentado no santo ainda. Vocês não estão vendo em nenhum momento Jesus saiu junto com o Pai. Primeiro o Pai sai, entra no Santíssimo, se assenta. Jesus permanece assentado. Então são tronos diferentes. Beleza? Então Jesus se levantou do trono. Agora sim Jesus vai se levantar. Jesus então se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada, depois que ele se levantou. E eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservaram os olhos fixos nele, ao deixar ele o trono e levá-lo para fora uma pequena distância. Então ele ergueu seu braço direito, e Jesus disse a esse povo: esperai aqui, vou a meu Pai para receber o reino.
vocês vão entender que Jesus é rei da graça hoje. Ele será da glória. Então ele recebeu o rei da graça e ele vai receber esse rei. Aí, guardai o vosso vestido sem mancha, e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim. Ou seja, Jesus está falando para nós, né? Ó, mantenha-se sem mancha. Tudo que nós aprendemos durante a semana de oração. Porque eu vou voltar para buscar vocês para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então um carro de nuvem com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. O Pai está onde, gente? O Pai está no Santíssimo. Agora esse carro que levou o Pai volta para pegar Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, aonde o Pai se assentava. O Pai estava sentado lá. Então contemplei Jesus no grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na extremidade inferior das suas vestes havia uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Aqui eu acho que duplicou. Ponto aqui que vocês precisam. Eu espero que vocês estejam entendendo. O texto está claríssimo aí. O Pai é que eu acho que eu não consigo aqui. Até porque fica ruim de eu ficar levantando. Mas ó, tem um trono lá no Santíssimo, tem um trono aqui. Então Jesus sai do trono, Deus Pai sai do trono, se assenta no trono do Santíssimo. Jesus fica, conversa com o pessoal, né? Simbolicamente, gente, não vou voltar, não é agora, é outro momento. Pessoas estão, aquelas que zombaram, aquelas que não estão nem aí, muitas pessoas que estavam no advento esmoreceram. Ah, Jesus não voltou, é minha mentira, saíram. Essas pessoas desfocaram de Cristo, mas algumas manteram o foco. Irã Edson, Ellen White, várias pessoas manteram o foco. E essas pessoas que manteram o foco, Jesus fala para ela: esperai, não é o momento. Eu vou voltar, mas mantém suas vestes sem mancha. Assim Jesus se levanta, entra no carro e também vai ao Pai, mas ele não se assenta. Jesus fica de pé, porque agora ele é sumo sacerdote. Ele deixou de ser sacerdote para ser o sumo sacerdote dentro do Santíssimo. Beleza? Vamos finalizar esse ponto aqui. Como, Roberto, você sabe que a porta do santo se fecha? Porque Jesus mesmo, como que você sabe que o trono não é móvel? Para provar isso, primeiros escritos 56:1. Ela volta para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Se o trono é móvel, como eles estão curvados perante o trono? Estão vendo? Ou seja, o trono estava vazio agora. O pessoal que está coordenando tem mic ligado. Primeiros escritos 56:1. Não podia, porque eles não sabiam que Jesus havia deixado. Por quê? Porque não estavam focados nele. Tá bem? Então, ela volta para ver o grupo, mas eles não estão, porque Jesus saiu de lá. Eles perderam o foco de Jesus. Isso seria aquelas pessoas que, infelizmente, demandaram do advento. Tá bem? Então, aqui está pontuado para vocês todo o processo do que Jesus fez do Santo para o Santíssimo. Primeiros escritos, página 54, 55 e 56. Não deixem de ler e reler esses capítulos. Vocês vão entender todo o processo da passagem do Santo para o Santíssimo. Tá bem? Vamos então voltar aqui a mais um resuminho para ficar bem gravado para vocês. Há um trono no Santo e um trono no Santíssimo. Por quê? Porque deixou claro isso ali nos escritos do irmão White. Esse trono aqui é fixo e há um outro trono fixo também no Santíssimo. E há um trono móvel que nós vamos ver já já. Tá bem? Porta aberta, tá aqui, trono, 7 lâmpadas, cordeiro, altar do incenso, Arca da Aliança. Isso é o que nós estamos vendo. Então, o Pai e o Filho estão no trono no Santo, e aí ele passa pro Santíssimo. O Pai primeiro, e depois o Filho. Tá bem? O Pai está sentado, o Filho está fazendo a obra do sumo sacerdote. Vamos avançar. Aqui para ficar claro para vocês. Quando João vê essa visão lá no primeiro século, Jesus e o Pai no Santo, apenas a Arca no Santíssimo. Quando Ellen White recebe essa visão em 1845,
Jesus e o Pai que estavam no santo passam para o Santíssimo. Tá bem? Logicamente, 1844, 31, por quê? Quando Jesus sobe, ele vai para o santo e o Pai está lá aguardando ele também. Tá bem? Quando Jesus ressuscita, ascende ao céu, ele não vai para o Santíssimo. Isso tem que ficar claro para vocês. Tá bom? Até usei a foto do nosso irmão do Adventismo Vivo. Daniel 7, 9 e 10. Vamos interligar Daniel com o Apocalipse agora. Porque nós temos que entender os evangélicos, tá, irmãos? Por que temos que entender os evangélicos? Para eles, o santo e o santíssimo, se fossem, tá? Se eles acreditassem em santo e santíssimo, não tem para que ter um santo e um santíssimo, se a coisa que Jesus faz no santo é a mesma que faz no santíssimo. Para eles, Jesus, vamos aqui para vocês entenderem. Tem intercessão no santo? Tem. Tem graça no santo? Tem. Tem intercessão no Santíssimo? Tem. Tem graça no Santíssimo? Tem. E é por isso que eles não conseguem entender. Porque eles não acreditam em lei. Então, para eles, o julgamento não existe. Juiz investigativo é uma baboseira e etc. Então, para que Jesus vai passar de um lugar para outro se ele vai fazer a mesma obra no lugar? Estão compreendendo? Essa é a cabeça do evangelho. Ok? Se Jesus está no santo fazendo intercessão e graça, ele vai trocar para o Santíssimo para fazer a mesma intercessão e a graça? Não tem sentido nenhum. E de fato não tem. Mas não é só isso que tem no santo e no Santíssimo. No santo só tem graça e intercessão. Mas no Santíssimo tem uma coisa a mais, que é Daniel 7, 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono era chama de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Ou seja, o Santíssimo nada mais é do que a sala do julgamento. Além de ter intercessão, além de ter graça, tem juízo. Coisa que o santo não tinha. E por isso Jesus teve que passar do santo para o Santíssimo. Tá bem? O juízo investigativo começou em 1844. E vai até Jesus se levantar do trono, no caso, e sair do Santíssimo. Tá bem? Deixa eu ver se eu deixei alguma ponta solta aqui. Não. Agora, mostrando para vocês. Existe um trono móvel? Só para interligar aqui. Daniel 7, 9 e 10, quando diz, abriram-se o livro, quando está falando aqui, foram postos uns tronos. Esses tronos que foram postos, os tronos dos anciãos. Tá? O que acontece? Toda essa parte que vocês viram no capítulo 4, vai passar para o Santíssimo também. Então, no capítulo 15, por exemplo, vocês vão ver que tem os anciãos, tem os anjos, tem os 4 seres viventes, tudo passa. Tá bem? Então, o Pai vai, Jesus vai, e aí vem os anciãos, todo mundo, porque eles estão também com esse processo, olhando tudo. Só nós que seremos, a nossa parte de entender todo o processo de juízo, de entender quem foi salvo ou não, por que isso ou não, vai ser no milênio. Os anjos e os mundos não caídos já estão sabendo tudo. Entendeu? Eles estão nesse processo, eles passaram por esse processo para ver esse julgamento investigativo começar. Ok? Por isso que está dizendo aqui que foram abertos livros e etc. Então, só nós que ainda não seremos totalmente esclarecidos. Mas todo o universo vai ser. Nós seremos, claro, no milênio. Tá bom? No juízo que nós vamos ver por que muitas pessoas, infelizmente, foram, ou infelizmente não foram, e por que pessoas estão lá. Tá bem? Mas o restante todo vai ser esclarecido antes. Mas o que você pode, ao invés de chamar de santo e santíssimo, vocês podem falar santo e sala do julgamento. Dá na mesma. Tá bem? O ponto é que o pessoal não entende que há um julgamento sendo realizado. Então, você entender a lógica do evangélico facilita você conseguir ajudar ele a perceber as coisas. Tá bem? Já estamos acabando aqui. Existe um trono móvel?
Sim. Esse trono móvel, eu coloquei algumas imagens aí para vocês darem uma olhada. O trono móvel, tá? E tem um trono em cima dele, que é por onde transporta. Esse trono móvel, irmãos, é o carro de fogo. Esse carro flamejante, ele só transporta a divindade, tá? Ou é Pai, Filho, Espírito Santo, certo? Porque são Deus. Então, o Espírito não temos aqui nenhuma referência a ele usar esse carro, tá? Mas só transporta a divindade, ok? E agora eu vou mostrar algo que vai acontecer nesse carro de nuvem que eu e você estamos aguardando. Primeiros Escritos, página 35. Vocês sabiam que Jesus vai voltar no carro de nuvem. E é esse carro que ele vai voltar. Logo apareceu uma grande nuvem branca. Apareceu-me mais adorável do que nunca antes. Nela estava sentado o Filho do Homem. A princípio não vimos Jesus na nuvem, mas ao aproximar-se esta da terra, pudemos contemplar sua amorável pessoa. Esta nuvem, quando no princípio apareceu, era o sinal do Filho do Homem no céu. A voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam, saindo este revestido de gloriosa imortalidade. Os santos vivos foram mudados no momento e com eles arrebatados no carro de nuvem. Parecia todo ele sobremodo glorioso ao avançar para o alto. Dos lados do carro havia asas e debaixo dele rodas. E ao avançar o carro, as rodas clamavam santo. As asas que se moverem clamavam santo. E o séquito dos santos anjos ao redor da nuvem clamavam santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam glória e aleluia. E o carro subia para a cidade santa. Jesus franqueou os portões da cidade dourada, conduziu-nos para dentro. Aqui recebemos as boas-vindas, pois havíamos guardado os mandamentos de Deus e tínhamos direito à árvore da vida. Olha que maravilha. Essa é uma outra dádiva que nós não merecemos. Mas se pelos méritos de Cristo guardarmos os mandamentos de Deus, temos direito à árvore da vida. E não é nós que estamos falando, é Deus. Deus está dizendo isso. Mais uma dádiva ao povo que só faz coisas que não deveriam fazer. Onde então, Roberto, é o trono no santo? Falei, mas não falei. Tem um trono lá. Vocês viram isso, tá? É claro, tá bem? Agora, obviamente, como nós temos que ser verdadeiros, não temos nada que crave o que eu vou falar aqui para vocês. Nós temos um indício, tá? Um indício, mas não pode ser levado como dogma, tá bom? Vamos ver esse indício, então. Como no Santíssimo, o sumo sacerdote fazia dessa forma também, tem um incensário também no Santíssimo, em cima da Arca da Aliança, que é por onde ministra as orações ao Pai. Ok? Pensando por esse lado, tem um móvel aqui, que também, no santo, que também faz esse propósito. Que nós vimos em Hebreus, por exemplo, 9, versos 4 e 5. Veio outro anjo e ficou de pé, junto ao altar com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Ou seja, era dessa forma que se ministrava o sumo sacerdote aqui na terra. Ok? Ele ia com o seu incensário e ministrava as orações dos santos. Tá bem? Jesus faz a mesma coisa no Santíssimo. O que nos leva a ter uma grande possibilidade do trono de Deus ser acima do altar de incenso, no lugar santo. Tá bem? Porque as orações sobem ao trono. Tá bem? Sobem ao trono de Deus. Então isso é um indício. Mas não temos nenhum texto que vai dizer o trono de Deus está em cima do altar de incenso. Não temos texto nenhum, nem contra, nem a favor. Tá bem? O ponto é que aí dá um baita do indício. Levando em conta o Santíssimo, o santo ser o altar do incenso. Tá bom? Então vamos dizer assim que era como se Deus estivesse com seu trono acima do altar de incenso no santo e no Santíssimo acima da Arca da Aliança. Ok?
Deixa eu ver se tem alguma coisa. Acredito eu que nós finalizamos por aqui, até porque as festas a gente já resolveu. Então era isso, irmãos, que nós tínhamos para passar para os irmãos hoje. O ponto é que Desmond Forrest está errado, porque há sim um santo e um santíssimo no céu. Jesus passou do santo para o santíssimo em 1844, ele não adentrou o santíssimo antes desse período, porque o Pai estava no santo. Então não precisava. Lembre-se daquela imagem. Quando João viu a visão, né, que foi mostrada desde o ano 31 para ele, o que acontece? O Pai e o Filho estão no santo. E a arca sozinha no Santíssimo. Então, para que Jesus vai entrar lá? Se não tem o Pai lá. Ok? Se ele intercede por nós ao Pai, não tem para que ele entrar lá se o Pai está junto com ele no santo. Ok? Vocês viram isso. E depois eles passam para o Santíssimo. O Pai primeiro, Jesus logo depois, e tem todos os processos. Tá bom? Então, só era basicamente isso. Vocês viram aqui que, infelizmente, nós deduzimos muitas coisas, e essa parte da dedução é o que nos faz cair no erro. Tá bem? Então, nós precisamos de muita oração. Peguem esse vídeo de novo, reassistam ele, porque é um resumo, tá? Eu vou passar o vídeo total para vocês, porque lá vai mostrar cada texto, vai mostrar as palavras em hebraico. Foi um estudo muito bem elaborado do irmão Tiago junto com o Henderson, tá? E aqui eu só pude dar para vocês uma pincelada, porque senão nós vamos até meio-dia, tá? Eu tenho material aqui para meio-dia sobre o assunto do Apocalipse, tá bom? Então, vocês aí continuem a sua pesquisa, mas eu deixei aqui, Deus deixou bem claro todas as nuances do Apocalipse. Isso daqui, por que eu tive... Hoje era para ser o juízo, mas vocês vão entender melhor o juízo amanhã, entendendo o processo da onde o juízo começou, tá bom? Então, o juízo vai começar no Santíssimo, após 1844. Então, por isso que eu deixei claro aqui para vocês o Apocalipse, porque amanhã nós vamos falar sobre o juízo investigativo, que é uma doutrina muito atacada do Adventismo, tá bem? Então, nós precisamos conseguir ver isso na palavra de Deus. E, obviamente, por graça do nosso bom Deus, o Tiago também fez um vídeo e a lição da Escola Sabatina de ontem falou sobre o juízo investigativo. Que maravilha! Então, eu recomendo a vocês a darem uma assistida. Eu vou mandar a playlist para vocês assistirem sobre o tema de hoje, que são 6 vídeos, e vou mandar o vídeo de ontem da lição da Escola Sabatina que o Tiago fez, mostrando na Bíblia que o juízo investigativo é algo bíblico, tá bom? Obviamente, nós vamos usar muitos textos do irmão White, mas na Bíblia vocês conseguem ver o juízo pré-advento, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sei que é um tema meio complicado, mas revejam, vejam de novo, revejam novamente, e vocês vão ficar muito bem nessas práticas, tá bom? Que Deus abençoe vocês e nos vemos amanhã. Oremos. Amado Deus e Pai, amado Santo Espírito, amado Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, nós queremos te louvar neste momento, com muita gratidão, porque todo este ensinamento está disposto para nós, e que é tão importante que nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vida, nós consigamos ser atenciosos ao tempo pessoal que vivemos, cada um no limite das nossas vidas, mas também nesse tempo tão especial em que o Senhor Jesus já está dentro do lugar santíssimo desde 1844. Nós devemos olhar isto nas nossas vidas pessoais e ajudar a todos quanto for possível ajudar para compreenderem também isso. Nós devemos ter nossas almas abertas a uma comunicação sincera, simples, direta, para também passar esse conhecimento para outras pessoas que não o têm. Senhor, resumindo tudo nesta prece, faze-nos um instrumento
da vossa mão. Faze-nos servos fiéis, conhecedores e totalmente dispostos a passar esse conhecimento para todas as outras pessoas que pudermos passar. Assim, com humildade, com alegria, com contentamento, oramos a Ti com gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém.